Olá, pessoa lindíssima! Eu sou Milene Salomão e mais um Pod Ícones no ar. Hoje eu tenho um prazer enorme de trazer dois professores extraordinários nas suas respectivas áreas de atuação. Mas antes que eu já fale sobre um tema muito precioso, eu vou pedir para que você deixe o seu like, nos siga e ajude a compartilhar boas informações por aí. Gente, eu estou aqui assim, tinindo de vontade. E vamos lá, hoje a gente já vai falar sobre um tema sensacional. Falaremos sobre espiritualidade e saúde com dois grandes ícones. Prazer enorme, enorme, enorme de recebê-los aqui. Professor Marcos Welber e professor Kavika Allen. Hoje a gente está internacional, né? Tá vendo? Eu vou pedir, por favor, que vocês se apresentem de uma forma, né, mais fácil para vocês fazerem. E, por gentileza, conta para a gente como é que tudo isso começou, né? De onde veio a grande ideia de se estudar espiritualidade relacionada à área de saúde, às grandes instituições que fazem parte, enfim. Palavra agora franqueada. Quem quer começar? Então, eu acho que, considerando que nós temos um convidado, né, internacional, Pronto. ele começa a falar, né, e depois eu dou continuidade, mas antes de tudo, o nosso alô e nosso obrigado aos ouvintes do Pod Ícones. Tá bom, obrigado. É bom estar aqui com vocês, obrigado por nos convidar e me convidar para estar aqui com vocês. Então, eu sou Dr. Kavika Allen, eu sou professor de psicologia de aconselhos ou psicoterapia, lá nos Estados Unidos, no BYU, Brigham Young University, em Provo, Utah, o estado, Utah. E aí eu sou professor num programa de estudante doutorado, então eu só tenho estudantes doutorados com quem eu faço pesquisas, e aí eu ajudo com os testes deles e tudo isso. E aí estou lá 11 anos já, no BYU. E aí eu faço pesquisas na área de espiritualidade, religiosidade e saúde mental. E eu faço muito sobre cultura também, pesquisa cultura e indígena também. E como isso tem relação com a saúde mental. Maravilha. Então, eu estou aqui só para compartilhar algumas coisas com vocês e o povo que está atendendo hoje. Excelente, muito obrigada. Então, eu sou o professor Marcos Welber, né? Sou professor associado do Instituto de Ciências da Saúde, do Departamento de Biotecnologia da UFBA e, atualmente, desde a sua fundação em 2014, eu coordeno a REUP, a Rede Universitária de Pesquisas em Espiritualidade, né? E você perguntou, Milene, como tudo isso começou. Sim. Na realidade, a REUP começa num momento em que a gente percebe uma explosão grande, um boom, né, de pesquisas na área de saúde e espiritualidade, sobretudo em outros países, né? E por volta do ano 2000 isso chega ao Brasil, alguns grupos iniciam pesquisas nessa área, se estabelecem. Em 2014 nós reunimos um grupo de pessoas interessadas e fundamos a rede, né, a REUP. Então, ao fundar a REUP, a gente teve assim, um grande sonho, que era tentar relacionar a espiritualidade a várias áreas do conhecimento possíveis. Isso porque eu tinha feito uma revisão de literatura e encontrei essa relação com várias áreas do conhecimento. Então, no workshop de criação da REUP, a gente estabeleceu grupos de trabalho com saúde, com a área de ciências exatas, com a área de artes, com a área de humanidades, de educação, né? E esses grupos de trabalho apresentaram propostas, né, de como poderiam fazer essa correlação desse conhecimento da área da espiritualidade com essas outras áreas. Mas a área que efetivamente foi adiante foi a da saúde, que foi coordenada por mim. E aí a gente está completando agora 10 anos de atividade, de extensão, ensino e pesquisa, né, nessa área, né? Gente, quando eu tive o prazer enorme de saber do evento que vocês estavam
né, caminhando por várias instituições importantes aqui de Salvador, eu dizia, gente, olha a proporção agora, que um sonho de lá de trás, que uma iniciativa dessa ordem lá atrás começou e aonde ela está chegando, né? Já não era sem tempo a gente partir para esse tipo de estudo, mas nada também vem fora da hora, as coisas acontecem quando tem que acontecer. E foi um prazer gigante mesmo. Eu conheci a REUP em 2019. Eu cheguei a comentar nisso naquele dia, eu fui assistir sua palestra. E em 2019 eu tive o prazer de conhecer lá no Departamento de Física da UFBA. Mas, enfim, de lá... a gente já teve algumas pessoas da física também conosco, inclusive um dos professores da física coordenou essa área de ciências exatas, esse grupo de trabalho na época. E aí chega esses 10 anos, a gente chega a esses 10 anos com essa possibilidade, como uma meta de internacionalizar o nosso trabalho. Isso. É daí que surge a relação com a Fulbright. Pronto, ia chegar nesse ponto aí, mas já pode ir falando aí, porque então, é importante. Essa história com a Fulbright foi muito interessante, porque nós recebemos um contato de uma colega que participou durante a pandemia de uma atividade conosco, né, de um evento, nos perguntando se nós teríamos interesse em receber um especialista Fulbright, porque ele tinha interesse especificamente em vir para a Bahia. Eu disse, bom, eu acho que a gente pode conversar a respeito, né? Perguntou se poderiam passar meu contato, eu disse sim, pode passar meu contato, né? E aí o contato foi passado para o Dr. Cavica e ele fez. Nós marcamos uma reunião online, né? Qual não foi nossa surpresa, né? Que a gente encontrou esse americano falando português, inclusive. E aí nós estabelecemos essa relação, né? Que se tornou uma relação, inclusive, além do profissional, de amizade que vem se consolidando, né? E combinamos de apresentar esse projeto. A Fulbright ela tem uma característica que, para o especialista, é preciso que haja um pedido da instituição que vai receber. Sim. Certo? Normalmente, essa instituição, ao receber o especialista, ela custeia a estadia dele aqui, né? E, obviamente, a gente não teria condição de fazer isso. Mas foi muito interessante como as coisas conspiraram a favor, porque surgiu um edital na Fulbright. Que maravilha. Que cobria todos os custos com o especialista e que nós não teríamos que dar a contrapartida. Aí, obviamente, foi a faca e o queijo na mão. Nós escrevemos o projeto. Né? O projeto foi mandado, né, para a Fulbright Brasil, né? Nós tivemos um apoio muito interessante e fundamental da Patrícia Grigio, da Fulbright Brasil. E o projeto foi aprovado aqui, depois ele foi enviado para avaliação nos Estados Unidos e também foi aprovado nos Estados Unidos. E aí estamos aqui hoje com o Dr. Cavica Allen. Sou grato mesmo. Que coisa maravilhosa, esses 42 dias de trabalho conosco. Somos gratos também, né? Eu sabia um pouquinho sobre a história disso, mas eu esqueci a pessoa que me referiu para você. Eu esqueci o que aconteceu lá. Bulgos, o nome dela. Ela é do Rio Grande do Sul, olha também. É mesmo, ela é interessante. Do Rio Grande do Sul. Ela tomou conhecimento disso através de alguém que eu também não sei, né? Eu também não sabia. E, inclusive, eu encontrei com ela no Congresso de Juiz de Fora, no Conubis, e nós falamos, você é responsável por isso, né? Então, vocês encontraram por causa de mim. Exatamente, você é responsável por isso. Que bom. Mas que bom saber que eu pude contribuir com isso, né? Então, isso é muito interessante, porque tudo isso ela acaba convergindo para essa natureza do trabalho, que é um trabalho em rede, entendeu? Exatamente. Então, é essa rede que a gente vem costurando, né? Inclusive artesanalmente no campo da ciência, né? Da pesquisa, da extensão e do ensino, permitiu que essa vinda pudesse acontecer. E a vinda do Cavica para cá tem criado muitas perspectivas de colaboração, de projetos em conjunto. Coisa né? boa, Isso é muito interessante, porque eu acho que foi uma razão que eu estou aqui conhecendo vocês e estamos aqui juntos, trabalhando, fazendo esse tipo de trabalho ao respeito, em relação à espiritualidade, religiosidade e tudo isso, e saúde mental. E porque você está fazendo a mesma pesquisa, mesmo trabalho,
Eu também, o mesmo. Então, interessante que nós Uma convergência. encontramos assim e conhecemos assim, através de uma pessoa que realmente eu não conheço e você mais ou menos conhece. No campo do conhecimento geral, a gente poderia dizer que o universo conspirou. Então, Você tirou a frase da minha boca. É bem isso mesmo. espiritual, nesse E aí, sentido, sim. Obviamente, a depender para o bom entendedor, né, isso pode ter Isso mesmo. realmente um componente da espiritualidade presente claro. aí. Que não nos cabe provar. Pois é, né? mas perceber, deixa a gente usufruir exatamente, disso, né? usufruir disso. E Pois você é. está aqui, o lugar onde eu queria vir mesmo. Exatamente. Tá vendo? Salvador, Bahia. Eu Dizem. queria voltar para cá. Ele queria mesmo. voltar para Salvador. Ele teve 30 anos atrás aqui Sim. e agora retorna a Salvador como um pesquisador na área Isso mesmo. da religiosidade, espiritualidade e saúde mental. Né? É muito Sim. interessante. Que maravilha. Isso. Interessante que nós combinamos Pois assim. é. Foi bom. As coisas, quando realmente têm que acontecer, elas isso têm uma mesmo. potência tão grande exatamente. que não Sim. tem quem segure. Isso mesmo. Elas simplesmente vão acontecer. Existe uma convergência mesmo, né? De energia ou de espiritualidade, eu não sei o nome que cada um gostaria de muito usar aqui esforço agora. e Esforço trabalho, também, porque pronto. Isso Esforço deu e trabalho muito também, né? trabalho, né? Mas as coisas de Tem fato, dado. É mesmo. o que tem que acontecer, não tem como a gente escapar Sim. Mas disso, né? não demorou assim, mais ou menos um ano e meio, mais ou menos, de planejando, de Eu tudo acho isso, até não rápido. foi? Menos de um ano de planejamento. Menos de ano, tá bom. Pra gente que entende acredito dessas que coisas de ano- edital, isso é até rápido, viu? Isso se Tá, não é? consolidou. Eu acho Aham. relativamente rápido para, né? Para um processo Eu todo acho- Pareceu burocrático. mais tempo. Um ano e 2 meses, eu acredito. A gente começou a conversar em 2023, né? E isso se Assim. consolidou mesmo Em 24, né? em 24. Porque em abril saiu o resultado do edital, da aprovação do nome de Cavica para vir. E aí, pronto, a gente organizou. E ele certamente teve que organizar isso tudo muito rápido. Só né? tinha 2 meses para acertar e pra planejar Pouco tudo. tempo, né? Inclusive as Pouco questões tempo. institucionais, né? Porque ele teve que deixar um estudante de doutorado no lugar dele para dar as aulas. que ele Ensinar minhas precisava aulas e tudo estudar isso. até o final. Ai, meu Deus, espera aí que eu vou acertar dessa vez. Gente, vamos nessa. Vamos. Como é? Vou lançar, na verdade, 2 perguntas Sim. e vocês se organizam Sim. em relação à Que bom. resposta e tal. Para que as pessoas entendam melhor, né? Eu acho que é importante a gente diferenciar religiosidade de espiritualidade e também como essas questões podem interferir na saúde de um indivíduo. E às vezes a interferência nem sempre é só positiva, né? Exatamente. Eu acho que tem os dois, a gente tem que olhar sobre as 2 óticas, enfim. Mas é isso. A questão é essa. Então, você quer comentar sobre as diferenças entre Sim, religiosidade e eu posso bem espiritualidade? rapidinho e aí você fala, talvez Pronto. explicar mais sobre isso, Tudo né? bem. Vamos falar mais sobre religião, né? Religiosidade, Sim. primeiro, né? Tem 2 aspectos, como é que fala, 2 maneiras de ser religioso. Tem religiosa intrínseca e tem religiosa extrínseca, baseado em pesquisa por muitos anos já. Isso foi escrito na literatura nossa, né, que estudamos muito, né? A intrínseca são as pessoas que são religiosas, vão para a igreja, vão para uma religião qualquer uma, porque realmente elas acreditam mesmo, se elas vão para a igreja, elas vão sentir uma coisa bem dentro da alma delas, que isso é verdadeiro mesmo, e que vai ajudar, que Deus vai ajudar, que Deus vai curar, vai guiar a gente, né? Isso é intrínseca. Por dentro está indo, porque eu quero ir, eu tenho desejo de ir à igreja e adorar a Deus, ou Jesus, ou qualquer Deus que você acredita. Isso é intrínseca. Outro aspecto é extrínseca. Extrínseca é que você vai para a igreja, uma religião, porque você está querendo, você está indo por fatores sociais, talvez. Assim, você quer criar mais amizades, ter mais amigos, você vai para as atividades da igreja com as pessoas, com grupos aí, e aí isso traz esse sentimento religioso que traz felicidade, porque você está com outras pessoas, ao redor outras pessoas com quem você ama e você gosta de ficar com essas pessoas. Isso é
external, né? Extrínseca, religiosa extrínseca. São esses dois aspectos. Agora, isso é um pouco diferente do que espiritualidade. Religião, você sabe que tem regras, tem doutrina, tem cerimônias, tem tudo isso que você realmente, às vezes, quando uma pessoa vai para a igreja, você segue essas regras. Sim. Essa doutrina da igreja. Uhum. E aí, pessoas espirituais não têm realmente regras, não têm doutrina, não têm essas coisas que... Dogmas que tem né? que seguir, né? Para receber luz, para receber mais conhecimento de Deus e tudo isso, né? E as pessoas espirituais são as pessoas que usam ao redor as coisas, a terra, o mar e a natureza, coisas assim que traz a luz para eles. Não assim deuses ou figuras e tudo isso, ou regras ou doutrina. E eles olham ao redor que traz felicidade e eles conectam com a natureza que traz felicidade e a luz e conhecimento e também ajuda, né, quando eles necessitam. Então isso é a diferença, é uma das diferenças entre os dois. Os dois. Sim. Uhum. Então, Isso. Muitas vezes vocês vão perceber que, obviamente, o Kavica faz um esforço grande de trazer essas informações na língua, no português, né? Mas é basicamente o que ele disse. Na realidade, a religião ela está associada a um conjunto de crenças, de rituais, de dogmas, de práticas, né? Que faz com que o indivíduo que seja adepto daquela religião tenha religiosidade. Aí a religiosidade ela pode ser intrínseca como extrínseca, como ele comentou, certo? Já a espiritualidade, o indivíduo não se conecta com esses sistemas, né? Porque não há uma religião intermediando isso, essa relação, certo? Então o indivíduo vai buscar em outras conexões essa relação com o sagrado, com o divino, né? E ele pode fazer isso desde questões que vincule com seus ancestrais, com a natureza, né? Com o mar. Muitas pessoas que têm uma relação muito conectável, né? Da espiritualidade com o mar, né? Com florestas e coisas dessa natureza. E também há indivíduos que se conectam espiritualmente, né, com essas questões da espiritualidade até na sua relação com o outro, né? Com o que a gente poderia chamar em algumas religiões do denominado próximo, né? Então isso é possível realmente de acontecer, né? E por que a gente fala dessas questões? Porque em ciência esses conceitos, essas delimitações, elas são fundamentais para que elas não sejam confundidas, né? Então, quando a gente estiver estudando religiosidade, a gente vai estar estudando essa relação que esse indivíduo tem com o sistema de crenças, né, e práticas daquela ou daquelas religiões específicas. Quando a gente está estudando espiritualidade, a gente não está focando nessas questões, a gente está focando na relação que o indivíduo tem com o sagrado, que pode, inclusive, passar pela religiosidade, porque a religião nada mais é do que um caminho, né, uma ponte para também se conectar ao sagrado. Então, os indivíduos podem ser religiosos e espirituais. Outros indivíduos podem ser mais religiosos do que espirituais. Outros indivíduos podem ser mais espirituais do que religiosos. Outros indivíduos só podem ser espirituais, porque não tem conexão com a religião nenhuma, ou até há aqueles indivíduos que se preocupam muito com a questão das práticas e rituais e esquecem dessa conexão com o sagrado. Esses são os mais religiosos, né? Então, essa diversidade é possível de se encontrar nos grupos que a gente estuda. Que bom, né? É bom que está todo mundo incluído no processo, né? Isso é importante. Certamente. Importante e necessário, né? E já assim, vamos agora
puxar o gatilho bem para a ciência. Que tipo de dados a gente já tem hoje de maneira concreta, linkando, né, conectando a espiritualidade com a saúde física, a saúde mental, enfim, com alterações fisiológicas, talvez, não sei se tem tantos dados direcionados para a fisiologia, ao menos eu, nas minhas pesquisas, quando comparo, eu vejo muito na área de psicologia. Com saúde mental, eu vejo muita conexão já estabelecida, mas as verdadeiras alterações fisiológicas, tem já algum artigo, alguma coisa que mostre dados assim de maneira mais concreta, seja dentro da eu estou falando fisiologia, porque sou professora de fisiologia, No campo seja da na fisiologia mental, ou não, pode ser na saúde pode mental. falar mais com maior propriedade, né? Que ele foca muito nos estudos em saúde mental. E na parte física e fisiológica eu posso falar um pouco depois sobre isso. Vamos lá. Então, na minha área de pesquisa, saúde mental, é porque psicoterapia tem pesquisa mesmo que olha, que mostra que tem resultados sobre depressão, ansiedade e estresse, que isso vai reduzir quando práticas espirituais estão incluídas nas sessões com o psicólogo ou psicóloga. Então, isso foi estudado muitas vezes por muitas décadas já, que quando a pessoa chega e quer falar sobre a espiritualidade dela e o psicólogo ou psicóloga aceita isso e quer falar com ela sobre essas coisas, convida esse assunto na sessão, a pessoa vai melhorar porque está usando a crença dela e está usando a espiritualidade dela, a religião dela, para se curar, para se ajudar, né? Mas quando o terapeuta bloquear ou não permite as pessoas para usar a espiritualidade delas para entrar na sessão, isso vai interromper o processo, o progresso do tratamento, né? Então, tem muita pesquisa que fala se você aceita ou se você deixa a pessoa usar assim oração na sessão ou falar sobre Jesus ou qualquer Deus ou céus ou qualquer coisa que elas querem falar sobre a religião delas, ou a espiritualidade, ou escrituras também, o texto, né, disso. Isso vai ajudar as pessoas a sentir mais confortável, sentir que isso é a fundação da pessoa, e se a fundação pode ser usada na sessão, isso vai ajudar as pessoas a melhorarem, né, com a depressão. Então, a pesquisa está muito clara. Depressão, ansiedade, estresse, reduzem, né? E aí o significado de vida, propósito de vida, autoaceitação de vida, tudo aumentam. Tudo isso aumenta quando você está usando essas práticas espirituais na sessão com os clientes, pacientes. Eu já vi isso nas pesquisas, minha pesquisa e outras pesquisas, né? Então, isso está bem claro mesmo na pesquisa. E na minha área de psicologia ou psicoterapia. Psicoterapia. Sim. Ótimo. Isso mesmo. Assim, como eu disse, desde os anos 2000, né, existe um aumento muito significativo de pesquisas demonstrando essas relações entre religiosidade, espiritualidade e saúde física e mental. E é interessante dizer que a grande maioria desses trabalhos que publicam os resultados dessas pesquisas foram trabalhos que encontraram uma associação positiva nessa relação, né? Mas é também importante a gente mencionar que essa relação ela pode ser positiva quanto negativa, também é possível, embora um número mais reduzido, que não chega a 10% dos trabalhos na literatura, apontem essas relações negativas dos indivíduos que têm uma relação entre religiosidade e espiritualidade e que impactam na sua saúde. Então, a partir disso, né, muitos estudos transversais foram feitos, né? E a gente agora está numa fase de
vendo muitos estudos longitudinais, né, de acompanhamento de clientes, de pacientes ao longo do tempo, para estudar melhor e, quiçá, até chegar a mecanismos, né, no sentido de entender como, né, porque o grande desafio da realidade, na atualidade, é compreender que mecanismos estão envolvidos por trás dessas relações, seja nos aspectos positivos, sejam nos aspectos negativos, né? Então, isso eu diria que é um hiato ainda dentro da literatura nesse sentido do conhecimento dos mecanismos. No entanto, existem muitos trabalhos, inclusive feitos, alguns no final da década de 90, outros no meados do início dos anos 2000, que mostra, sim, uma relação positiva e que sinaliza o envolvimento de alguns marcadores moleculares, né, de alguns elementos nesse sentido. Embora é interessante também a gente falar, porque eu tenho uma disciplina que trata dessa questão na universidade, né, que é tópicos de psiconeuroimunologia, saúde e espiritualidade. Você é sua aluna. Pois é, está convidada. Pode ser. Eu vou ficar lá, viu? E lá a gente tenta explorar, né, esses mecanismos, mas tendo como referenciais mecanismos que já são amplamente conhecidos. Por exemplo, o que a gente tem visto é que os mecanismos se assemelham aos mecanismos do estresse, né? Ou do combate ao estresse. E era de se pensar realmente, né, que o corpo se utilizasse de mecanismos que já existem, né, e que foram selecionados ao longo de todo um tempo no nosso processo evolutivo enquanto seres humanos, e que, na realidade, esse contato com a religiosidade e espiritualidade parece, na grande maioria dos indivíduos, mobilizar citocinas, hormônios, fatores que podem, de alguma forma, colaborar com a melhora desses estados de adoecimento ou, quiçá, até mesmo promover um estado de adoecimento, como acontece no coping religioso e espiritual negativo, que é quando o indivíduo desenvolve um tipo de relação negativa com sua religiosidade e espiritualidade, que principalmente é caracterizada por uma relação de muita cobrança, né, de autocobrança excessiva, né, numa relação, muitas vezes, que situa determinadas atitudes como pecado e que não vai conseguir atingir determinadas metas, etc. Então, isso pode instalar um coping religioso e espiritual. E aí entra o papel do terapeuta nesse processo, né? Por que efetivamente é importante que essa questão da religiosidade e da espiritualidade ela seja acolhida num consultório, né, com um terapeuta? Porque é necessário se saber sobre os desafios que o paciente vem vivenciando, até que ponto essa questão da relação com a religiosidade e espiritualidade pode estar interferindo nisso, né? Então, o Kenneth Pargman, mesmo a gente já comentou sobre isso, apresenta uma série de casos em que ele traz coping espiritual negativo e que ele trabalha isso nas suas sessões com seus pacientes, na perspectiva de entender, né, e de ressignificar aquilo, permitir um ambiente de ressignificação pelo próprio paciente, para que o paciente possa superar isso e resolver essa questão agora numa perspectiva de encontrando melhor relação social com a família, né, com o ambiente de trabalho, etc. Então, maravilha, né? Há muitas perspectivas e há desafios muito interessantes a serem buscados e questões muito interessantes a serem respondidas quando da busca desses mecanismos. Vamos lá. Ouvi aí um bocado de coisa muito, muito legal que vocês trouxeram e ver se estaria certo a gente pensar que o desenvolvimento da espiritualidade, ou mesmo religiosidade, as duas coisas juntas ou separadas, pode, de alguma maneira, aumentar o nível de resiliência do indivíduo. Eu posso
ter isso como claro que se for para o lado positivo, né? Lógico. Há trabalhos na literatura que mostram isso. Né? Há trabalhos que mostram esse aumento de resiliência, de vários outros aspectos, né? Quando o indivíduo permite uma relação salutar com a religiosidade e a espiritualidade. Na realidade, esses elementos acabam sendo motivos ou ferramentas, nós podemos dizer assim, que esses indivíduos encontram para melhor enfrentar os ambientes de adversidade e os desafios. Né? Então, isso promove aumento de esperança, de resiliência, né? Envolvem questões como gratidão também, que a literatura traz. Então, há muitas perspectivas de estudo em relação a isso e já há trabalhos sinalizando nesse sentido também. Muitos trabalhos. Você tocou em um ponto, né, falando aí de gratidão, e eu lembrei de sua palestra. Eu achei aquilo muito sensacional, que você trouxe uns dados relacionados à comunidade, religiosidade, né, e aí você fez uma associação entre perdão, gratidão e o quanto que esse indivíduo evoluía quando essas coisas estavam funcionando de maneira integrada, né? Eu fiquei surpresa na primeira, porque eu achei, no primeiro resultado, porque eu tinha achado que você tinha ali o ambiente social e a família. Eu achei que houvesse uma interferência direta e depois com o que você trouxe ali, não. Quando as duas coisas estão trabalhando de maneira integrada, né? Juntas, conectadas, é que a gente tem uma resposta favorável para aquele indivíduo. Você quer falar sobre isso? Eu acho muito massa isso. Muito massa, muito legal. Sim. As pesquisas falam que isso é um método mais ideal, mais, como que fala? Efetivo. Isso é quando você ajunta muitas fontes de ajuda, assim, da família, de um pastor, de um terapeuta, de um médico, com as coisas que ele ou ela sabem, o conhecimento que eles têm. Quando você ajunta todas as fontes de ajuda na pessoa, incluindo a igreja, Deus, fé, espiritualidade, oração, e a terapeuta, e o médico, e aí todas essas fontes de ajuda, isso tem mais possibilidade de ajudar as pessoas com os problemas, as dificuldades da vida e da mente também, né? Problemas psicólogos. Então, não só uma fonte de ajuda, muito fonte, isso chama-se multidimensional ou multifactorial, muitos fatores, multifatorial. Sim, é isso mesmo, muitos fatores, né, que ajudam, não só um. Então, isso tem a propensão para ajudar a pessoa mais do que de só uma fonte de ajuda. Isolado, né? Então você inclui a fé, você inclui a igreja, você inclui o terapeuta, você inclui todas essas fontes. Isso é uma maneira, é um método mais, o melhor método para ajudar. Eu achei essa fala de Kavica, ela vem nos lembrar uma coisa realmente muito interessante, porque a princípio as pessoas pensam assim, correlacionar religiosidade, espiritualidade e saúde seria abolir, tirar do contexto, do problema do paciente, do cliente ali, as contribuições que as demais áreas podem oferecer de maneira alguma, na realidade, né? Os estudiosos da área de religiosidade e espiritualidade obviamente estão completamente de acordo com os sistemas, as terapias, né, que são propostas na atualidade. E como o Kavica mencionou, na realidade, a questão da religiosidade e espiritualidade é mais uma ferramenta, né? Dentro desse contexto, porque a gente precisa observar que o ser humano não é um ratinho de laboratório que a gente pode só
por meio de medicamentos, resolver um problema, né? Não, existem várias questões ali e muitas vezes essa questão cultural que envolve questões religiosas e espirituais, sobretudo no nosso contexto da Bahia, onde essa influência é muito presente, e em outros contextos de outras religiões também, como a gente conhece, né? Então, nessa questão multidimensional, né, que o ser humano tem, eu acho que a religiosidade e a espiritualidade vêm como essa ferramenta que vai auxiliar o profissional de saúde, o terapeuta, a lidar com aquele desafio que o paciente traz, né, para o campo da saúde, na perspectiva de solucioná-lo. Tá E o interessante, vocês já tocaram nesse ponto, a comunidade também inserida em todo esse processo, né? Que a gente não pode... Olha o livro ali, ó. Obrigado. Sim. Tá bom, Eu ia fazer uma pergunta, mas você quer falar logo sobre ele? Pode. Fale aí que seu filho nasceu. Obrigado. Tá mais um filho, né? É um livro que eu escrevi com meus colegas aí, P. Scott Richards e Daniel K. Judd. E são os outros atores também, que saiu em 2023, em janeiro, acho, fevereiro. E aí fala sobre esse assunto que eu estava dizendo, sobre as práticas espirituais, quando a gente está trabalhando com clientes ou pacientes em terapia, né? Ou, sim, psicoterapia, né? Então, esse livro vem com... Chega no Brasil. A gente está conversando sobre essa possibilidade chegar aí de, quem sabe, né? Obviamente que isso envolve direitos autorais de outros autores, essa coisa toda, mas quem sabe a possibilidade, a perspectiva de traduzir o livro. A gente está conversando aí sobre isso. Sim. Essas conversas o Cavica vai levar lá para os Estados Unidos, para os seus pares, né, para poder conversar sobre isso. Mas seria muito interessante, porque esse livro ele preencheria um hiato grande que nós temos na atualidade, que é a falta de formação nessa área, né? Porque quando a gente fala, sobretudo com psicólogos e terapeutas sobre essa questão, né, há sempre aquela pergunta: será que eu não estou infringindo uma regra aí que o meu conselho coloca? Ou será que não é uma área muito sensível para ser tratada? E eu acho que o livro ele traz uma série de experiências que foram coletadas em diferentes regiões do globo, né? Você tem publicações de indivíduos muito competentes nas suas áreas aí, né? Sobre essas psicoterapias espiritualmente integradas, ou seja, que integram a questão da religiosidade e espiritualidade, né? Mostrando diferentes formas sobre como fazer isso e mostrando os resultados, sobretudo, predominantemente positivos disso, né? Então, eu acho que isso viria nos fazer bem do ponto de vista da área, né, da religiosidade, espiritualidade e saúde mental, porque seria um handbook mesmo, né, um manual, como ele se propõe a ser. Que legal. Mesmo. Eu acho que eu devo dizer que esse livro veio de um bolso de dinheiro do Templeton. Templeton Foundation. Templeton Foundation é uma organização que dá dinheiro para os pesquisadores que querem fazer esse tipo de pesquisa sobre espiritualidade, ciência, saúde mental e tudo isso. E aí recebemos mais ou menos quase $4 milhões para fazer essa pesquisa global, internacional, entre 21 lugares no mundo inteiro, com muitos estudiosos e pesquisadores e professores que tinham times, né, times de pesquisa aí no mundo inteiro. E aí eles fizeram aquelas nas pesquisas deles, né, sobre a religião e a espiritualidade e psicologia. E aí nós éramos os, como que fala? Editores desse projeto. Que maravilha. Então, esse livro veio daquele projeto.
Que coisa Que bom, sensacional, né? E é esse um outro aspecto. Daqui a pouco ainda vai surgir outro daqui, viu? Isso a gente está apresentando um projeto para a John Templeton Foundation, que é essa organização que financia estudos na área de espiritualidade e saúde, né? Então, vejam, olha o tamanho do recurso que esses pesquisadores receberam para fazer isso. 4 milhões de dólares equivalem a 20 milhões de reais, né? Então, percebam, obviamente, o aporte de recursos está diretamente relacionado com a importância que ele tem para um determinado grupo. Com certeza. Então, percebam como essa questão é valorizada nos outros países, nos países desenvolvidos, né? E é isso que a gente está buscando com o trabalho da REUP, fomentar o conhecimento, né, a divulgação da importância dessa área, né, como uma área que vem complementar os estudos na área de saúde, né, e uma área que tem uma possibilidade muito grande do ponto de vista de pesquisas, com financiamentos substanciais para essas pesquisas. Tá? Então, esse é um aspecto importante também. Bem substancial. Isso evidencia, obviamente, o nível de importância mesmo desse tema, né? A nível global. Exatamente. Né? A nível global. E a gente não tem só a John Templeton, né? A gente poderia dizer que ela é uma das principais nessa área, mas a gente tem também a Fundação Bial, que tem interesse em Portugal por pesquisas na área de parapsicologia, parafisiologia, né? Agora mesmo eles estão com o edital aberto, que fecha agora em agosto, e que a gente gostaria de ter participado dele, mas são tantas coisas para fazer ao mesmo tempo que dessa vez, nesse edital particularmente, talvez a gente não participe, né? Mas a gente está de olho nisso, né? Porque a gente acha que esse processo de internacionalização do trabalho da rede, da colaboração com pesquisadores que têm know-how para trabalhar nessa área, para colaborar conosco, é importante. Pois é, então vamos já começar a puxar mais um fio da meada aí. Vamos lá. Como que vocês observam, assim, qual seria o mecanismo, a estratégia, a forma de despertar em estudantes da saúde, né? Então, psicologia, medicina, odontologia, enfim, todas as áreas da saúde. Estou falando de maneira bem abrangente mesmo. A importância desse tema em relação aos cuidados holísticos, né? Integrais, que devem ser oferecidos aos seus respectivos pacientes. Como que a gente consegue, né? Enfim, não sei. Como vocês fazem isso nos Estados Unidos? Eu posso dizer bem rapidinho sobre isso. Às vezes as pessoas pensam que quando a gente está falando sobre isso, espiritualidade, nosso trabalho, eles pensam que talvez nós queremos forçar ou impor nossas crenças nas pessoas, né? E por isso às vezes as pessoas assim ficam de distância, né, com esse assunto, com os pacientes deles ou com os clientes ou qualquer pessoa que as pessoas estão ajudando, né? Mas isso não é a verdade, né? A gente não está aqui para forçar ou impor as nossas crenças, as nossas pesquisas, as nossas assim práticas espirituais nos pacientes, nos hospitais e tudo isso. Forçar assim. Eu só estou dizendo que estamos oferecendo um outro ferramenta. Estamos oferecendo um outro recurso e maneira de ajudar as pessoas, além das outras maneiras, fontes de ajuda, né? Como medicina, remédio, né? Então, só dá espaço para as pessoas que querem receber ajuda através de métodos espirituais, que aceitam isso, que você realmente recebe treino nisso. Você tem que ser treinamento, você tem que receber treinamento, tem que receber conhecimento sobre como ajudar as pessoas que querem esse tipo de ajuda espiritual, de religião e tudo isso. É que nós temos a pesquisa que realmente fala que isso ajuda. Então, leia as pesquisas, o nosso trabalho,
os resultados significativos, e tudo isso vai ajudar você como a gente pode ajudar, como eles podem ajudar. E aí, de novo, não é para esforçar ou impor nossas maneiras. É só para oferecer uma outra maneira, um outro método, junto com as outras maneiras que estão fazendo, os outros métodos que já estão usando, né, nos hospitais ou nas clínicas e tudo isso. Isso é só outra maneira. Outro recurso. É outro recurso que pode ajudar. Só isso. Inclusive, o terapeuta, ele reforça os outros, né? Sim. Reforça a necessidade da medicação, da realização dos exames que precisam ser feitos, né? Então, ele tem esse papel também, só que ele está trazendo um recurso novo. Mas sua pergunta, ela é bem interessante, porque ela traz uma coisa que a gente já discutia desde a criação da REUP em 2014, né? Como fomentar essa questão no ambiente acadêmico de maneira que isso possa se integrar à formação dos profissionais de saúde. Sim. Então, uma das formas que a gente encontrou, e os diversos grupos de trabalho na época propuseram, seria iniciar pela criação de componentes curriculares ou disciplinas que tratassem dessa questão com os estudantes de saúde. E foi muito interessante, eu vou mostrar esse trabalho que a gente fez ao longo desses 10 anos, né? E como esse fomento foi importante para que muitas disciplinas pudessem ser criadas e atualmente existam em diferentes instituições de ensino superior na área de saúde, né? Então, essa seria uma primeira coisa. A segunda também é criar ferramentas que possam tratar situações que envolvem a relação do paciente, o cliente, com religiosidade e espiritualidade, né, no atendimento com esse paciente. E nessa fase agora nós estamos montando um curso, né? Vai ser um curso online em parceria com o NEISM, que é um grupo de Juiz de Fora, que tem toda a infraestrutura necessária para isso. Então, a gente um grupo da REUP, da GENCA, que é um parceiro nosso, que é o Grupo de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular daqui da Bahia. Vamos montar esse curso, o Cavica também vai ter aulas nele, e o curso é sobre religiosidade e espiritualidade da prática clínica, e nós vamos trabalhar conceitos e métodos sobre como fazer isso na prática clínica. Essa é a maior carência. Na realidade, na medida em que essa área vem tomando importância, né, vem ocupando o seu espaço dentro da academia, há também a necessidade de que essas disciplinas, esses componentes curriculares, tragam essas metodologias para poderem ser trabalhadas. E o próprio trabalho que a REUP vem fazendo, né, a gente percebeu mesmo, a gente teve recentemente com estudantes de graduação e pós-graduação da Escola Baiana de Medicina, né, e Saúde Pública, e tinham estudantes de diferentes áreas, sobretudo da psicologia lá, e foi muito interessante o feedback que nós tivemos dos professores com relação a isso, que os estudantes diziam, interessante, eu mudei a minha visão, né? Eu não sabia que na realidade existiam tantos trabalhos a respeito disso, né? Porque a área de saúde é uma imensidão de coisas e as pessoas buscam a literatura na qual ela se especializa. Então, na medida que ela vê que existe literatura de outras áreas fazendo essa correlação com a saúde também, elas passam a se interessar por isso, né? Então, eu acho que são caminhos interessantes que a gente vem trilhando, de maneira que esse espaço possa ser ocupado dentro do ambiente acadêmico científico e de formação. Tomara que essa sua disciplina, me relembre o nome, você falou inicialmente. Tópicos de psiconeuroimunologia, saúde e espiritualidade. Chega, me arrepio. Você se prepare. É interessante essa disciplina. Se ela não chocar com meus horários de trabalho, eu vou ser sua aluna, viu? Essa disciplina eu tenho estudantes de psicologia, medicina, enfermagem, nutrição, farmácia e atualmente eu tenho até um estudante de química interessado nessa área. E na realidade, talvez
eu gostaria também de incluir estudantes da área de educação, porque a área de educação é uma área que tem um potencial muito grande para se trabalhar essa questão da religiosidade e espiritualidade, né? Então, a relação com a religiosidade e espiritualidade tem uma relação muito grande com valores, né? E a educação da atualidade, ela caminha muito para uma educação tendo como base valores, de maneira geral. Há uma tendência disso na atualidade. Então, essa é uma área que a gente também tem bastante interesse de explorar no futuro. Que coisa boa, que coisa boa, muita coisa boa. E já que a gente já está conversando por esse caminho, assim, estrategicamente, para tratar de um tema extremamente importante, altamente valorizado fora do Brasil, né? A gente já conversou sobre isso aqui, e num estado como a Bahia. Por que eu estou falando especificamente da Bahia? Mas isso pode ser para qualquer estado. Aqui a gente tem um caldeirão, um universo de religiões dentro de um mesmo espaço. Então, como desenvolver um diálogo, né, inclusivo, para que a gente não ofenda as crenças, digamos assim, né, durante a abordagem desse tema, as pessoas que nos escutam, né, dentro de sala de aula. Foi clara a pergunta? Sim. Se eu posso falar sobre isso bem rapidinho. Eu acho que é isso. Aqui na Bahia, em Salvador, é um lugar bem perfeito para o treinamento, para o psicólogo e psicóloga. Se eu tivesse a oportunidade de trazer meus estudantes doutorados lá dos Estados Unidos para cá e receber tanto treino de diversidade em de religião e espiritualidade, puxa, isso realmente vai fortalecer o treinamento deles, o treino deles mesmo. É porque tem mais ou menos 300 e tal religiões, né? Aqui na Bahia, mais ou menos em Salvador. Não, na realidade, esses 300 é a casa das igrejas católicas. Não, interessante. Religiões a gente está mapeando, né, agora para o trabalho de lideranças que a gente está fazendo. E eu já encontrei 25 religiões, religiões, né? Religiões ou filosofias religiosas, certo? Dentro dessas 25 existem ainda 33 variações. 33 dentro variações? Das 25? Dentro das 25 existem ainda... coisa porque pouca. Dentro da Católica, a idade de Cristo, você tem 33. Dentro da católica você tem variações, dentro da protestante também, do candomblé também, da umbanda também. Então, essas variações faz com que isso se amplie, se multiplique, né? A gente está fazendo esse mapeamento porque a gente tem muito interesse nisso, né? Sobretudo para que nossos estudos se comuniquem com a realidade da nossa comunidade, da nossa sociedade, né? A UFBA e as instituições universitárias, elas precisam ter esse papel de diálogo, né, de extensão com a comunidade. E aí a gente propôs um encontro com líderes religiosos para coletar subsídios de saúde. Veja que isso nasceu de um estudo longitudinal que nós fizemos em 2022, mais ou menos, com estudantes universitários da saúde na UFBA. E nós usamos escalas que nos chamaram a atenção, porque alguns indivíduos olhavam para essas escalas e diziam que não se localizavam ali dentro. Eram escalas para medir religiosidade e espiritualidade. E nós já sabíamos que essas escalas, elas têm um viés judaico-cristão, né? Em geral, as escalas tendem a ter esse viés judaico-cristão. E então isso nos despertou esse interesse, e aí nós propusemos para o pessoal da RUP, olha, que tal a gente fazer um encontro com líderes religiosos na perspectiva de coletar subsídios, entender como é que eles tratam a questão da saúde em cada uma das religiões com seus adeptos, né? E aí nós apresentamos um projeto, a FAPESB, né, no início do ano agora, e fomos contemplados no edital Pop Ciências, né, com um recurso que vai nos ajudar a operacionalizar isso, né? Esse encontro deve acontecer no dia 22, 23 de agosto, a gente ainda está definindo o local. E a ideia é que esses líderes religiosos estejam presentes para a gente começar os ensaios desse diálogo de maneira
altamente respeitosa, de aberta maneira acolhedora, né? aberta, né? Numa perspectiva de entender, de conhecer Isso mesmo. E de interagir. Né? O nome do workshop é Interagindo com interações entre a academia e a comunidade, né? No campo da religiosidade e espiritualidade. Você me chame também, eu vou ficar lá assistindo. Não, a gente vai divulgar tudo isso também aí. Eu posso perder deve mais ser uma nada. atividade de 2 dias que nós bom. teríamos aí, né? Eu ia te perguntar, e veja que você já está antecipando até minhas dúvidas, né? Qual o papel das pessoas que estão inseridas dentro das comunidades como líderes religiosos e o acesso à facilitação, né, a modalidades de tratamento, de maneira que inclua a religiosidade ou a espiritualidade no tratamento de alterações de saúde em geral. E aí eu já não falo nem mais só saúde mental, mas também saúde física. Então, esses líderes religiosos dentro das suas comunidades naturalmente já desempenham um papel dessa ordem, ou não, facilitando né? Já, por exemplo, o Kavika acho que tem experiências com relação a isso lá, de como isso acontece na religião a qual ele está ligado, né? Como essa separação é muito clara, mas como existe essa cooperação entre os líderes religiosos e os profissionais de saúde. Que né? maravilha! Eles fazem esse link? Claro, sim, sim. Que bom. Nós temos muitos links entre os terapeutas e os líderes religiosos. E nós temos um caminho de comunicação entre, assim, pastores, bispos e os terapeutas, né? Quando o bispo, o pastor e um líder religioso, né, recebe um membro da igreja, uma congregação dele ou dela, e aí estão falando sobre as coisas espirituais, como ajudar a pessoa. Quando a pessoa está em estresse ou está deprimida, alguma coisa assim, o pastor, o bispo, sabe que talvez tem um baseline, tem uma linha que ele ou ela não pode passar. Depois dessa linha, o baseline, ele ou ela tem que passar esse membro da igreja dele para o terapeuta. Porque ele não conhece, não tem conhecimento de psicologia, de fazer terapia e tudo isso, né? Não tem esse conhecimento, nem tem o treinamento disso, né? Então, eles têm que passar esse membro na comunidade, para os profissionais na comunidade, né? Então, essa comunicação está muito clara, muito boa. Tem algumas dificuldades, mas pelo menos de maneira nós temos, geral, né? Pelo menos nós temos uma boa comunicação entre os líderes religiosos e os terapeutas. Isso aconteceu de uma maneira natural? Ou houve um treinamento? Tem um treinamento. Ou houve uma necessidade, a partir da necessidade do treinamento? Sempre necessita mais treinamento e ajuda e recursos sobre isso. Mas, basicamente, eles têm o conhecimento de que quando tem um membro que está sofrendo dessa maneira, mentalmente, com saúde mental, eles não podem tratar essa pessoa. Essa pessoa realmente tem que ser referido para uma pessoa profissional que trabalha com esse tipo de pessoa, com essa população, com saúde mental e tudo isso. E aí essa pessoa, essa terapeuta, claro, deve ser sensível, deve ser conhecido sobre a igreja e tudo isso, e aceita a pessoa, claro, mas tem que ser referido mesmo da igreja, do líder, diretamente para a pessoa. Entendi. Que pode ajudar que bom. a pessoa. Sim. Esses diálogos, na realidade, eles são fundamentais entre a academia e essas lideranças por causa disso, né? Para que elas possam perceber esses limites, até onde a religião pode ajudar aquele indivíduo, né? Até onde aquele indivíduo não está precisando agora, nesse momento, de um acompanhamento terapêutico. Né? E, considerando que essa relação com a religiosidade e espiritualidade pode ser uma coisa importante para ele, que o terapeuta possa trabalhar isso no seu tratamento, né? Desde que, digamos,
esses acordos eles sejam firmados no início do tratamento, numa perspectiva de que o terapeuta vai acolher, né, vai lidar com aquela questão como algo relevante para o tratamento do indivíduo, né, sem impor absolutamente nada, inclusive sabendo separar o seu próprio sistema de crenças de um sistema de crenças do paciente, do cliente, né, sem fazer em absoluto nenhum juízo de valor. É isso que a gente espera de um indivíduo que faz psicoterapia espiritualmente integrada. Tá certo. Né? Tá certo. Essa a perspectiva. Tem que, tá e certo. isso inclusive, ético, né? E isso, ético. inclusive, são as sinalizações dos próprios conselhos de ética para regionais, isso. exatamente. Né? Os conselhos, por exemplo, o Conselho de Psicologia não condena absolutamente nada. Agora, impõe determinados limites. Né? Claro. A sua prática profissional não pode ser um motivo, por exemplo, de proselitismo, de você promover, buscar converter alguém para a sua religião. Isso não pode existir. Né? Realmente é algo que contraria toda e qualquer perspectiva de ação estabelecida como realmente ética. Né? Seria contra do código de ético que os psicólogos tomam quando eles se formam, né? Tem que seguir esse código de éticos, né? E aí, se eles impõem ou como que fala, esforça ou fala muito sobre as crianças que devem seguir as crenças do psicólogo e coisas assim, então eles vão perder a licença mesmo deles, né? E é interessante, às vezes, a gente comentar sobre isso, porque a gente teve na palestra do Cavica, lá na Baiana, uma situação em que a estudante se colocou nisso, a experiência que ela teve com a terapeuta, e a terapeuta emitiu juízos de valor em relação à religião. Eu acho isso ou disso da sua religião, e talvez seja por isso que você... Não, isso não pode existir, né? Na realidade, não pode existir. E se ele próprio dialoga como uma relação de cópia espiritual negativa, ele vai criar condições para que o paciente possa perceber isso, né? De maneira autônoma, né? De maneira autônoma, como um indivíduo que digamos assim, o norteador do seu processo de cura, de restabelecimento, né? Então, essa é a ideia para uma psicoterapia espiritualmente integrada. Né? Pois é. Tá certo. Eita, que a gente conversou um bocado, viu? Vamos lá. A gente não pode deixar de falar dos 10 anos da REUP. E aí, queria que você falasse da data, horário, quem quiser participar, como é que faz, enfim. Então, nesses 10 anos da REUP, né, foi tanto trabalho, tanto esforço, que a gente queria comemorar assim, em grande estilo, né? Então, a gente buscou a casa que a gente acredita ser a representação máxima da academia na Bahia, pela sua própria história, que é a reitoria da UFBA, para poder fazer esse evento. Né? Então, no dia 12 de julho, das 8 às 12 horas, nós estaremos reunidos lá na reitoria da UFBA, num evento comemorativo, onde a gente vai ter homenagens, onde a gente vai ter novidades, onde a gente vai ter experiências interculturais, palestras, tudo numa só manhã, né? Que eu acho que vai ser bastante interessante. Eu estarei fazendo uma palestra sobre as ações de ensino, pesquisa e extensão da REUP ao longo desses 10 anos, né? Então, fazendo uma retrospectiva, mostrando resultados. E o Cavica estará falando sobre suas pesquisas, né, em espiritualidade e saúde mental com polinésios. Né? Então, que foram as que eu assisti, né? Então, não, aquilo ali que você assistiu foram métodos. Os métodos. Foi métodos. Não, mas ele comentou. Ele comentou. Agora ele vai trazer os resultados mais detalhados das pesquisas. Inclusive, algumas das pesquisas que foram feitas na época da coleta do material. Então tem muito mais aí por vir. Né? Imperdível. É imperdível. Eu acredito que sim. E muito interessante que é uma atividade gratuita, né? Obviamente que a gente está fazendo uma inscrição, que as pessoas vão encontrar o link no Facebook da REUP e no
Instagram também da REUP, né? O Instagram é reup.ba, e também no nosso blog, né? reup.blogspot.com, e que vocês encontram lá o link para inscrição. A gente está fazendo essa inscrição para a gente ter uma ideia de quantas pessoas irão, né? Para a delimitação, né, do espaço, para a gente não ser surpreendido. Mas todos estão convidados, é um evento completamente aberto para profissionais de saúde, para pessoas interessadas na temática, para religiosos, não religiosos, né? Então, assim, todos estão completamente convidados e serão muito bem-vindos. Só tem que fazer a inscrição antes. É bom fazer a inscrição antes, com certeza. Mas o evento é gratuito. O evento é gratuito. Gratuito, né? Isso aí. Como a maioria dos eventos que a gente tenta fazer, né? A gente tenta fomentar essa questão da temática com eventos gratuitos. A maioria dos eventos que a gente fez foi gratuito. E só esse curso de religiosidade e espiritualidade na prática clínica para estudantes, pós-graduandos e profissionais da área de saúde, que vai ser um curso pago pela própria logística que precisa, porque tem custos, né? E por isso que vai ser cobrado. Né? Mas as demais atividades são gratuitas. O evento dos líderes religiosos também, que vai acontecer em agosto, também é gratuito, ainda não saiu o material. Deve sair depois desse evento que a gente vai ter. Tudo imperdível. Muita coisa. Esses 10 anos a gente queria comemorar realmente em grande estilo. E está comemorando. Na perspectiva de ocupar o espaço que a gente merece e ajudou a construir dentro da universidade. Realmente a minha sorte que eu estou aqui este ano. De 10 anos de HELP, né? Que eu estou aqui nesse para momento isso. Das 10 anos da HELP. Que legal, esse né? Fulbright, programa de Fulbright que estou fazendo agora, que aconteceu agora mesmo, durante esses 10 anos. Foi na hora certa, né? Na hora certa. Foi uma hora muito interessante. Que bom. Fazer uma pergunta assim, olhando para o futuro. Como é que você enxerga essa temática, né? O que é que vem de inovação de verdade para se aplicar na prática dentro de um ambiente acadêmico e, obviamente, extrapolando para a comunidade, sociedade, né? Que realmente precisa usufruir disso tudo. Quando a gente olha assim, vamos colocar 10 anos, né? É porque eu não quero nem botar 20, porque para mim vai demorar, né? Mas assim, daqui a alguns anos, como é que você enxerga essa temática na vida, né? De maneira ativa? Como é que você vê, assim, pesquisando, tantas pesquisas foram desenvolvidas de maneira direcionada, e como é que você enxerga o futuro dentro disso? Sim, eu tenho só uma coisinha que eu posso dizer sobre isso. Diga. Acho que está começando agora com nós conhecemos esse ano, com esse programa de Fulbright. Se a gente pode expandir ampliar. mais e ampliar nossos esforços para colaborar com outros professores, estudiosos e pesquisadores fora do Brasil, fora dos Estados Unidos, internacionalmente assim, eu acho que isso vai crescer mais. HELP vai crescer, a colaboração vai crescer mais. A obra esse tipo de trabalho, pesquisa que estamos fazendo, está começando agora com nós dois, né? Colaborando junto, né? E aí vamos pegar outro professor lá nesse país e outro professor lá, estudioso lá, e aí de outros países, e aí o rede vai crescendo, né? Vai crescendo, aí em 10 anos daqui nós estamos fazendo plantando muita semente. Então, a semente está plantando agora, e aí nós vamos ver as frutas em 10 anos desse trabalho que estamos fazendo agora, né? Então, eu acho que já começou. Esse é o padrão. O padrão já começou. Agora nós temos que fazer esse padrão em outros lugares, com outros professores, né? Aumentando a rede e tudo isso, fazendo essa pesquisa juntos, né? E vai chegar lá em 10 anos, eu acho. Que maravilha. Isso do ponto de vista da REUP. Eu também vejo, daqui a 10 anos, a REUP colaborando com diferentes grupos de pesquisa. Atualmente, a gente tem, além do CAVICA, da Brigham Young University, né? Um grupo também em colaboração com um centro de cuidados paliativos em Buffalo, em Nova York.
uma das nossas colaboradoras, Thais, ela fez um sanduíche, né, um doutorado de sanduíche lá, estudando experiências de finais de vida, em pacientes. E isso permitiu o estreitamento de laços de tal maneira que isso gerou um projeto que está sendo agora submetido para que seja implementado aqui na Bahia. Maravilha, e a perspectiva é que haja uma colaboração, uma vinda desses pesquisadores de Nova York para cá, né, para treinar profissionais nessa área. Então, com 10 anos, eu acredito que mais a Help já vai estar nesse projeto de internacionalização, acredito que bem estabelecido. Gente, agora, que legal. O campo da religiosidade e espiritualidade, Sim. em 10 anos, a gente acredita que em 10 anos, muitas questões que envolvem mecanismos, ela vai começar a emergir. Né? Maravilha. Então, esse eu acho que é um campo quente, que nesses 10 anos vai começar a nos dar responder a muitas perguntas nossas, e isso vai ajudar, acredito, a área de saúde como todos, os profissionais de saúde, a reconhecerem ainda mais a importância da religiosidade e espiritualidade no tratamento, né, dos indivíduos. E vai abrir uma perspectiva de aderência a essas psicoterapias e terapias espiritualmente integradas. Isso mesmo. Eu enxergo isso realmente como um caminho sem volta, sabe? Só em progressão mesmo. E veja quanta coisa maravilhosa, né? A quantidade de pessoas que começam a surgir, todo mundo com um pensamento em comum, né? Pois conversamos um bocado, estou contente. Vocês não têm como imaginar o meu nível de felicidade. Com esse projeto amo demais o tema. Demais, né? Porque traz essas questões. Muitas das questões que são trazidas aqui são questões que a gente diz que estão na fronteira, né, da ciência, ou são questões que talvez sejam de vanguardas, mas ainda não são tratadas como deveriam, como né? deveriam dentro da pesquisa acadêmica. E parabenizar também a você pelo trabalho, o seu pessoal, né, os seus colaboradores todos que estão aqui. Tá vendo aí? Pelo profissionalismo que a gente vê presente em toda a estrutura que foi montada para receber esse trabalho, né, para realizar esse trabalho. Muito obrigada, professor Marcos. Muito obrigada, Cavica, professor Cavica. Né? Foi um prazer gigantesco tê-los aqui. Agora, peraí, antes até de eu encerrar, vocês querem perguntar alguma coisa? Alicia, Luca? Tá tudo quietinho ali, ó. Tá bom. Então, vocês querem perguntar alguma coisa? Vamos lá. É que eu vou assim, eu não quero deixar escapar nada. Sim. Né? Vamos aproveitar. Mas vamos lá. Tenho, assim, uma gratidão realmente gigantesca por ter tido a oportunidade de recebê-los aqui. De verdade, muito mesmo feliz por recebê-los. É um tema que eu amo, né? Demais. Ele ainda vai fazer parte, assim, da minha vida acadêmica, não sei em qual momento, mas ele ainda vai fazer parte, assim, comigo colocando as mãos na massa mesmo, né? E até breve, viu? Quero depois vocês voltando aqui contando mais um monte de novidade pra gente. Sim. E muito obrigada. E vida longa pode ir com isso também. Aê, obrigado. Muito grata. Obrigado. Um abraço grande, muito grata pela sua audiência, certeza absoluta que vocês muito aprenderam aqui conosco. Curta, deixa um like, comente, ajuda a divulgar boas informações para chegar nessas pessoas. Um abraço grande, vem sempre com a gente. Tchau, tchau.